Primeiros vídeos vocês viram o que é parsing, que é uma tarefa que visa analisar uma sentença em termos da sua sintaxe. Vocês viram que essa tarefa ela pode ser automatizada e nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês alguns dos parsers de constituência e como é que nós podemos executá-los em Python. Bom, então o parsing de constituência ele é baseado na ideia de que grupos de palavras de um texto, certo? Eles podem se comportar como unidades únicas ou constituintes. Então, sequências de palavras, né, subsequências de um texto, a gente pode agrupá-las. Infelizmente, não existem bons parsers automáticos de constituência para o português. Então, aqui nós vamos mostrar como é que é possível utilizar um para o inglês. No caso, a gente vai utilizar esse aqui, que é da Universidade de Berkeley, que é o Berkeley NeuroParser. A gente vai seguir esse tutorial aqui e utilizá-lo através da biblioteca Space, que nós vimos na última aula, para obter a classificação das palavras. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é baixar as dependências. Então aqui o código ele já está copiado, é só vocês seguirem. Tá? Vou dar um Shift Enter. Então tá lá, todas as dependências foram instaladas, agora o que nós podemos fazer é importá-las e inicializar os modelos, tá? Então a gente vai importar as bibliotecas que nós vamos utilizar, no caso é a BNPAR, que é essa de Berkeley, e o Space, que nós utilizamos na aula passada. No BNPAR, eu vou pedir para ele baixar o parser de constituência. Então, eu vou utilizar esse comando aqui, bnpar.download, e vou passar o modelo que nós queremos baixar, que no caso é o BNPAR, na versão em inglês, que é a versão 3. Então, só rodar essa parte para ver se funciona. Tá lá, então o modelo foi baixado, as dependências foram importadas. Agora a gente vai inicializar o Space. Então, como nós vimos na aula passada, nós podemos inicializá-lo numa variável NLP, e aí basta nós chamarmos Space, que é o nome da biblioteca, o método load para carregar, e aqui no caso especial para esse parser de constituência, a gente vai inicializar o modelo em inglês médio, né, DCMD. Lembrando que o Space ele provê modelos de diferentes tamanhos, então tem um modelo pequeno, que ele é mais rápido para rodar, mas nem sempre ele é tão acurado. Tem o maior modelo, que é o LG, que a performance é muito boa, mas ele é lento, e tem esse modelo médio, que foi utilizado por esse parser de constituência de Berkeley. Então é esse que nós vamos carregar. Então agora o que nós vamos fazer é, dentro desse modelo que nós carregamos do Space, é adicionar o parser de Berkeley. Para isso a gente vai fazer o seguinte comando, NLP, que é o nome da variável, .addPipe. Aí aqui nós vamos passar o nome da variável do modelo, que é o BNPAR, e aqui as configurações dele. No caso, é o nome do modelo, que é a versão 3. Então, se nós rodarmos esse comando agora, ele vai inicializar o modelo do Space e vai customizá-lo, adicionando um componente extra, que é o parser de constituência de Berkeley. Então, vamos rodar. Então, tá aí, nosso modelo foi inicializado e agora nós podemos utilizá-lo para extrair a árvore de constituência de um texto. Então, aqui nós vamos utilizar como texto aquela fala famosa do filme de 2001, que nós utilizamos como exemplo nos vídeos passados, e em inglês. Né? Então, HAL, Switch to Manual Hibernation Control. Então, vamos supor que nós queremos achar a árvore de constituência desse texto. Para isso, a gente vai utilizar o comando space, como nós utilizamos da mesma maneira para achar a classe de palavras. Então, a gente chama o método NLP, onde está a variável onde está inicializado o nosso modelo do Space, e a gente passa o texto. E aí a gente pode salvar numa variável chamada doc, que chamando esse comando aqui, o NLP, ele vai rodar todos os modelos do Space, ou seja, todos os componentes que estão incorporados nesse método aqui, e ele vai colocar todos os resultados nessa variável doc para esse texto em específico. Então vamos rodar, está lá. Então, uma das coisas que esse modelo do Space faz é a tokenização das sentenças desse texto, né? Então, para saber quais que são as sentenças do meu texto, eu posso fazer doc.sents. E aqui ele devolve as sentenças. No caso, a gente só tem uma. E aí, como é que funciona o parser de constituência? Para cada sentença do texto que eu dei de entrada para o Space, ele vai obter a árvore de constituência. Então, a gente pode pegar aqui, né, nossa primeira sentença, no caso é a única, ele devolve aqui a sentença.
Aí a gente pode salvá-la numa variável, sent, e aí nós podemos fazer o seguinte, para obter a árvore de constituência retornada pelo parser de Berkeley para esse texto. A gente chama sent, aqui nossa variável, chama um underline, e aí a gente chama o método parseString. E aí ele vai nos devolver a árvore de constituência. Ok? Mas aqui no caso ele devolve a árvore de constituência como uma string, então nós não conseguimos manipulá-la. Né? Vamos supor que nós quiséssemos obter os diferentes subgrupos desse texto com base na árvore de constituência. Para isso tem um comando que o Space provê, que é o constituents. Tá? Então a gente pode listar esse comando, por exemplo, e ele mostra aqui todos os subgrupos de palavra desse texto de acordo com a árvore de constituência. E a gente pode ir além, a gente pode iterar sobre esses constituintes. Né? Então, vou chamar aqui de forConst. E aqui o que a gente pode fazer é para cada subgrupo, certo? De acordo com essa árvore de constituência, eu posso imprimir os labels, né? Ou seja, a tag que foi inserida para aquele grupo respectivo, mas o constituinte em si. Então, se a gente imprimir aqui, vocês vão ver que eles devolvem, então. Mas aqui vocês vão ver que do jeito que nós fizemos, ele não só retorna o subgrupo de palavras, mas também as palavras únicas em si. Para corrigir isso, a gente pode fazer o seguinte, né? Pode colocar uma condição aqui. Se essa lista de labels ela for diferente de 0, a gente vai imprimir. Caso contrário, não. Aí assim a gente tem todos os subgrupos desse texto de acordo com a árvore de constituência. Então a gente tem o fragmento, tem a interjeição, tem o sintagma verbal, tem o sintagma preposicional e tem o sintagma nominal. Então é assim que vocês podem obter a árvore de constituência de um texto em inglês utilizando o Python, a biblioteca Space e o parser neural da Universidade de Berkeley.